O que sobra é a aspas que a Argentina, né? Agora, ô Marrinha, falando em confusão, que eleição mais bonita na CBF, não? Que pacificação, mais uma aclamação. Você se dá conta disso, Marrinha? Que desde 1986, quando houve o embate entre Otávio Pinto Guimarães e Medrado Dias, nunca mais houve duas chapas disputando a eleição na CBF. Mas não teve Porque 89, disputa do não, Ricardo Teixeira com o Nabi? o Otávio e o Nabi desistiram no último dia. Ele foi eleito por aclamação. Eu também estava incorrendo neste equívoco. Ontem, o PVC escreveu uma coisa, falou uma coisa diferente na Rádio CBN. Eu fui corrigi-lo e fui ver, e de fato não teve duas chapas. Em 89 foi uma chapa só o Ricardo Teixeira. Então, mas Juca, você sabe que eu tinha uma impressão que esse dado estava errado, eu estou procurando aqui. Mas teve em 2003, teve uma eleição do que o Ricardo Teixeira teve uma rência, que foi o Carlos Alberto Oliveira, o presidente da Federação Pernambucana na época, foi candidato. Eu estou até olhando aqui, 2003, ele teve 49 votos e o Carlos Alberto, eu lembrava de ter coberto essa eleição. Então teve uma eleição sim. Eu estou olhando aqui, eu estou tentando achar o dado completo da matéria da época. Ele foi o único a votar em si mesmo. Tá. O Ricardo Teixeira obteve 46 votos, é que eu não estou com o dado completo agora, mas eu lembrava do Carlos Alberto Oliveira, que tinha se candidatado de fato. Mas registrou a chapa? Aqui. Um voto foi para o presidente da Federação Pernambucana, Carlos Alberto Oliveira, voto que seria dele mesmo. Eu estou vendo a matéria da época aqui, teve 46 de 49 votos e um voto. Um voto foi em branco, os representantes Flamengo e Vasco não apareceram. Não pôde registrar a chapa, ele não tinha federações que o apoiasse para registrar a chapa. Mas a matéria que eu estou lendo aqui está como se fosse tivesse tido de fato a eleição. Teve uma eleição e o Gaiato votou em si mesmo, mas não eram duas chapas. Aqui eu acho. Colocando como duas chapas, é isso que eu estou dizendo. Mas posso estar enganado porque eu estou consultando aqui na correria. Mas eu lembrava dessa eleição e do Carlos Alberto Oliveira ter sido oposição do Ricardo Teixeira em 2003 e ter perdido a eleição. Eu acho que não tinha cláusula de barreira na época. Pode ser isso. Me diga uma coisa, e você diz que o mandato do Edinaldo será, digamos, recheado pela discussão da formação da Liga de Clubes? Eu acho que vai ser o principal tema. Porque, assim, vamos ser sinceros, as outras coisas que estão postas. O contrato da Nike acabou de ser renovado até não sei quando. Você vai ter sempre discussões sobre a seleção, óbvio, troca de técnico e tal, vai acontecer com o Dorival hoje e mais adiante. Isso é o padrão de CBF, mas os clubes estão nessa questão de ter um maior protagonismo dentro tanto na comissão dos clubes, quanto de criação de uma liga. E o Edinaldo já disse que topa a liga, só que a questão é o formato. E aí tem atritos entre os dois lados, que o Edinaldo topa a liga se os clubes toparem também assumirem alguns custos do futebol brasileiro, que é bancar uma parte das outras Série C, Série D e tal, não sei o quê, e você vai ter que fazer um acordo sobre o que vai ser o papel da CBF e o que vai ser o papel dos clubes dentro da organização do Campeonato Brasileiro, tendo eles uma liga. Eu acho que aí vai ter muito atrito, como já está tendo. São nas discussões comerciais, hoje o naming rights é todo da CBF, os clubes querem uma fatia, todos os direitos comerciais de placa são dos clubes, e a CBF quer uma fatia. Então você vai ter digamos assim, uma acomodação de forças que vai acontecer, e eu acho que essa vai ser a principal discussão. O Edinaldo falou ontem em fair play financeiro, coisa que fazia tempo que ele jogava na conta dos clubes, e ele falou que achar que é importante que exista, e vários clubes estão falando nisso. Falou em melhoria de gramados, criação de um padrão de gramados, que alguns clubes estão falando nisso. Eu acho que a principal discussão vai ser sobre essa questão. Outra,
quando ele fala assim, os clubes podem organizar a liga, mas eles vão ter que estar adaptados ao calendário. Bom, se os clubes não tiverem a prerrogativa do calendário, o brasileiro é uma coisa dentro de um período de tempo limitado. Eu acho que isso vai ser outro possível atrito ali que pode existir entre as partes. Então, eu acho que essa vai ser a principal pauta, digamos assim, durante esses 4, 5 anos. Agora, ele está muito próximo de alguns clubes, né? A Leila, por exemplo, é uma que está muito próxima. Ontem ela tirou a foto do lado dele, cumprimento e tal. A Leila, todo esse cenário eleitoral, todos os clubes votaram com o Edinaldo, mas alguns estiveram muito mais próximos. A Leila, o Textor, depois daquela briga toda, o Textor esteve muito mais próximo. E por incrível que pareça, os clubes da. Com essa mudança, eles conversaram via Skype e tal, e diz que já estavam mais próximos e tal, mas teve essa aproximação. E teve alguns clubes que votaram, mas não toparam assinar a chapa, como é o caso dos clubes da Liga Forte União. Alguns, né? Fluminense, Fortaleza, esses me parece que ficaram um pouco mais afastados do Edinaldo dentro do processo. O próprio Flamengo não assinou a chapa, embora tenha votado, né, no Edinaldo. Então, eu acho que tem alguns mais aliados, podemos dizer assim, do que outros, mas todo mundo votou a favor, né? Então, todo mundo... Eu só não concordo com a tese, Juca, e aí você pode me dizer que se votou a favor não pode reclamar. Porque então, se toda eleição que a gente elege presidente, não pode mais reclamar dele. É essa a tese. Para mim, isso não faz o menor sentido. Eleitor pode reclamar. Eu reclamo muito. Reclamo que a Ana Moser não é mais ministra. Reclamo uma porção de coisa. Opa, se reclama. Votar em alguém não é assinar carta carta branca para a pessoa poder ter uma ditadura. Habeas corpus permanente. Depois cobra. Não existe. Depois cobra. Eleitor tem direito de reclamar depois. É claro. Olha aqui, Zé Trajano, vou te fazer uma pergunta mas muito de mau caráter. Porque eu sei a tua resposta, até porque não tem como ser diferente. Quem é maior campeão, o Ceará ou o Bahia? Rapaz, ambos os dois, como diria, para ficar bem no... Ambos os dois. Não, o curioso é que o Ceará, no confronto com o Fortaleza, tem se dado bem, né? Passou na frente. 47 a 46. Havia uma igualdade ali. E o ídolo é agora, o grandalhão aí, o nosso... Pedro Raul. Pedro Raul. Pedro Raul ressurgiu no Ceará. Não, fazendo gol, ídolo, olha, provocando a torcida e tal. E o Fortaleza se dá melhor. O Fortaleza está dando na Libertadores, né? No confronto regional, em casa, o Ceará se dá bem. E o Bahia com vitória. E o Bahia tem atrás dele o negócio lá do dinheirão, do City e tal. É uma disputa. O futebol do Nordeste, infelizmente, só Pernambuco que deixou, caiu, né? Porque os times de Pernambuco já não são. Perderam um pouco a força que tinham alguns anos atrás. Quem sobressaiu apenas com o esporte. Era Esporte Náutico Santa Cruz. Esporte Náutico Santa Cruz. De repente o Ceará começou a sobressair e o Bahia sempre. O Rogério Ceni está de parabéns. Ele tem conquistado títulos estaduais. Ele é o rei, ele é o Joel Santana. Ele ganha muito brasileiro uma vez, né? Ele foi campeão brasileiro uma vez em 2020, com o Flamengo, né? Isso, o título dele, o título no meio da pandemia, aquele título pandêmico. Mas ele é bom estadual, né? Ele é bom. E ainda não foi campeão paulista, né, Juca? Foi o Carpini, né? Que tinha uma pinta assim de ser um centro tranquilo, né? De repente espinguelou lá, queria briga, não sei o quê. Foi uma coisa meio inusitada para mim esse comportamento do Carpini, que eu achei que ele fosse de outro temperamento. Mas, de qualquer maneira, parabéns ao futebol baiano, futebol cearense. Que legal. Os estádios lotados, televisionado para o Brasil inteiro. Legal. É isso aí. Então, deixa eu só